Queridos irmãos, queridas irmãs, então nós vamos dar sequência no vídeo 327. Então é aquela pergunta ainda. Mas nesses flagelos tanto sucumbe o homem de bem como o perverso. Será justo? Esta é a visão nossa, né? Essa é a nossa visão. Que sucumbe o homem de bem quanto o perverso. Principalmente numa bomba como a de Nagasaki, como a de Hiroshima. Então, mata-se tanto o bom quanto o ruim. Será que realmente é assim que acontece? Vejamos a resposta. Durante a vida, o homem tudo refere ao seu corpo. Ele se preocupa só com o corpo. Corpo de bebezinho é anjinho. Corpo de mais velho é um diabinho. Entretanto, de maneira diversa pensa depois da morte. Depois que aquele indivíduo desencarna, ele pensa diferente. Uma coisa que nós queremos relatar é que tem um livro de André Luiz, eu não sei se é Os Mensageiros ou se é Ação e Reação. Não é Ação e Reação, não. Eu tenho que encontrar esse nome desse livro, mas eu acho que é Os Mensageiros. Nesse livro, lá trata a respeito dos seres que permaneceram, que programaram suas reencarnações, programaram trabalhar com dignidade, com muito amor, mas que ao chegar aqui no corpo físico, permitiram serem ludibriados pelas fantasias da terra. Deixaram-se levar e se perderam. E que lá se encontravam arrependidos por terem falhados. Quantos médios falharam e que lá se encontravam? Quantos médicos, juízes, promotores, quantos espíritas, quantos oradores. E isso não é de se assustar, não, porque nós temos presenciado milhares de espíritos todos os dias que retornam à pátria espiritual na condição de inacabados. Porque aqui no corpo físico, gente, a pessoa vive as ilusões da matéria, as fantasias. Ele goza a vida mesmo. Aqui eles se preocupam com o gozo da vida. Aqui ele se vende, ou ela se vende. Por qualquer coisa, a pessoa que se vende. Aqueles que não têm caráter, né? Porque aqueles que têm caráter não se vendem, não. Por isso que o negócio é relativo e é complexo. A vaidade humana aqui é muito grande. O orgulho, o egoísmo. Aqui a pessoa não perdoa. Aqui a pessoa vive no ódio, no egoísmo. Tudo bem. Só que a pessoa se esquece que existe a imortalidade da alma. E que a pessoa pode ser o que quiser nesta existência. Mas esse momento
a pessoa vai ter que encarar um dia. E aqui na Terra, compra-se de tudo. Você compra juiz, você compra promotor, você compra os urubus lá do STF, você compra governadores, você compra tudo. Mas na justiça divina você não consegue comprar nada. 1 centavo que você der, você tem que pagar. Você entendeu? 1 centavo que você deve, você tem que pagar. Agora eu posso te dizer o seguinte, você tem. Eu não vou pagar. Paga. Mais cedo ou mais tarde você paga. Se você quiser, é lógico, se libertar o teu eu daquela perturbação. Caso contrário, você carregará por um bom tempo a tua consciência pesada. Você entendeu? Por você ter usado do poder, por você ter pisoteado nos outros, por você ter agido por você ter pisado no prato que comeu, por você ter agido com ingratidão, por você ter desrespeitado os desígnios das leis divinas, por você ter mantido pessoas enclausuradas e muitas outras coisas. Então, olha só. Entretanto, de maneira diversa, pensa depois da morte. Depois que a pessoa morre, aqui na Terra a pessoa, ela possui um conceito. Ai, tadinho, matou um anjinho. Depois que a pessoa morre, a pessoa já não tem mais ele já não pensa mais dessa forma. Hora que ele se inteira a respeito dos fatos, ele fala assim, mas eu imaginava que tinha morrido naquela época um anjinho e tudo não passou de causa e efeito, ação e reação. Uai, é espírito mineiro, você entendeu? Uai, mas e aí? E aí que é assim mesmo, né? As pessoas se equivocam. É um nível evolutivo, tenha paciência. Ora, conforme temos dito. Sequência, né? A vida do corpo, bem pouca coisa é. Olha só, hein? A vida do corpo, pouca coisa é. 1 século no vosso mundo não passa de um relâmpago na eternidade. Você está entendendo isso, né? A vida do corpo, bem pouca coisa é. 1 século no vosso mundo não passa de um relâmpago na eternidade. Perguntaram ao Chico Xavier assim, uma repórter, não sei, Chico, quando ele completou 60 anos de mediunidade. Chico, nos diga, aquelas repórteres assim, né? Afobadas, querendo assim uma matéria, coitadinhas, né? Elas vivem disso, né? Nos diga, por favor. O Chico, pois não, minhas filhas, pois não, minhas filhas. Para a espiritualidade, o que significa 60 anos de mediunidade?
que o Chico estava completando aquele dia 60 anos de mediunidade. Olha que maravilha. Olha, minha filha, para a espiritualidade, 60 anos de mediunidade significa 6 segundos. Que vergonha, gente. 6 segundos. E aí? Aí vem os bons espíritos dizendo aqui, ó. A vida do corpo, bem pouca coisa é. Por mais que o corpo físico é necessário ao espírito em processo de evolução, que reencarnado assume a condição de alma. O corpo não é nada. É apenas uma vestimenta do espírito. Da alma, né? É do espírito também. 1 século no vosso mundo não passa de um relâmpago na eternidade. Ó, vamos pensar da seguinte forma, ó. Você sabe que piscar os olhos, isso é instintivo. Porque nós possuímos vários gestos instintivos. Você sabe disso, né? Um deles é piscar os olhos. Pensa assim, ó. Não sei se você já parou para pensar, de acordo com essa resposta aqui dos bons espíritos, ó. Pensa assim. Um piscar de olhos teu. Porque, ó, só falando com você aqui, eu já pisquei umas 10 vezes. Meu Jesus amado, tô velho mesmo. Um piscar de olhos teu equivale a 500 bilhões de anos-luz. Um piscar de olhos. Agora já pisquei aqui umas 3, 4 vezes, 5, 6, 7, 9, 10. Crê em Deus, Padre. E isso, gente, ainda é um grãozinho de areia desse tamanhinho. Ou melhor, é uma célula. 500 bilhões de anos-luz é uma célula, gente, que por mais sofisticado que seja o microscópio que existe na Terra, o mais sofisticado, ele ainda não consegue enxergar essa bactéria. Porque você sabia que existe bactérias, universos no microcosmo, além da visão do microscópio, que ele não consegue ainda alcançar? É a condição que nós vivemos nela. Nós ainda não conseguimos sermos vistos pelos microscópios mais evoluídos que existem na face da Terra, em matéria de evolução e em matéria de eternidade. E Deus presente vê tudo, né, gente? É isso que é importante, né? Eu vou repetir. 1 século no vosso mundo não passa de um relâmpago na eternidade. Logo, nada são os sofrimentos de alguns dias ou de alguns meses. Ai, eu gosto de rir mesmo. Nada são os sofrimentos de alguns dias ou de alguns meses, de que tanto vos queixais.
Porque no mundo de provas e expiações, gente, nós temos que entender o seguinte: aquele indivíduo que nós o consideramos um santinho ali, naquele exato momento que ele está sendo consumido pelas labaredas de fogo da Nagasaki ou da Hiroshima. Está entendendo? Ele pode ser um santinho ali, mas você tem conhecimento dos registros desde quando ele... dizer que ele foi criado, eu vou dizer, porque depois a gente modifica isso lá na frente. Você tem conhecimento de todos os registros anteriores dele. Você sabe o que aquele indivíduo praticou em bilhões de reencarnações passadas na Terra e em outros sistemas solar? Você conhece ele? Você conhece os arquétipos daquele indivíduo? Você conhece os arquétipos dele? Você sabe tudo que ele fez em outros planetas, em outro sistema solar, em outras dimensões, em outros universos? Você conhece? Então nós não podemos ir julgando também, não, que ali está sendo exterminado santo e diabo, bons e ruins, bons e maus, porque não é assim não. Olha só: de que tanto vos queixais? Representam um ensino que se vos dá e que vos servirá no futuro. Olha só: os espíritos que preexistem e sobrevivem a tudo, formam o mundo real. Aí tem uma questão aqui, 85. Esses, os filhos de Deus, e o objetivo de toda a sua solicitude, os corpos são menos disfarces com que eles aparecem no mundo. Você viu só? Os corpos são menos disfarces com que eles aparecem no mundo, por ocasião das grandes calamidades que dizimam os homens. O espetáculo é semelhante ao de um exército cujos soldados, durante a guerra, ficassem com seus uniformes estragados, rotos ou perdidos. O general se preocupa mais com seu soldado do que com os uniformes deles. Então a providência divina se preocupa muito mais com o soldado do que com o uniforme. Na verdade, você entende que o que nós estamos tratando, nós vamos falar agora, isso é um estudo. Você entendeu? Quantos milhões de judeus
foram mortos a mandos de Hitler. Isso é um estudo, isso não é apologia não, tá? Pelo amor de Deus. Quantos milhões? Segundo a história, mais de 6 milhões de judeus. Porque Hitler queria purificar a raça alemã, não permitindo com que se misturassem alemães com judeus. Mas nós não podemos nos esquecer que esses 6 milhões de judeus acompanharam Hitler desde quando ele foi o rei Davi. O rei Davi da Bíblia, gente. Que depois traído se revoltou contra Deus. Ele foi traído justamente por esses seres todos os quais ele mandou eliminar em 1944, 43 e 45. Porque eles traíram ele na época quando ele foi o rei Davi. Porque ele queria todo o poder. E o todo o poder não foi concedido a ele justamente porque ele foi traído. Então ele prometeu vingança. E de alguma forma também na prisão onde eles foram colocados pelos arquitetos siderais. Você entendeu? Na linha do Equador. Eles fizeram de tudo para denegrir a mensagem que o Cristo trouxe. Então, naturalmente, esses espíritos, eles não tinham nada contra a humanidade, e sim contra a mensagem de Deus trazida por Jesus à humanidade. Então, por isso que a espiritualidade, ela preserva o soldado. E o que é o soldado? O espírito. E não a sua farda. A sua farda é necessária enquanto ele encontra-se em batalha. E o que é a batalha? A reencarnação. Porque o espírito é que sobrevive todas as intempéries. A farda não sobrevive. Depois da batalha, retira-se aquela farda e joga-a num canto. E ela se transforma num adubo orgânico. O nosso corpo físico, ele se transforma. O nosso corpo físico não se transforma. O nosso corpo físico é adubo orgânico. Tem pessoas que dizem assim: eu não como nada que plantam dentro do cemitério. Por que eu estou dizendo isso? Porque de vez em quando aparece na televisão certos cemitérios em algumas regiões no Brasil e no mundo. As pessoas plantam abóbora, plantam milho, plantam alface, plantam cebola, cebolinha de cheiro. Qual o problema comer aquilo ali? Ué, você vai ao mercado, você compra carne bovina, suína. Você compra os enlatados, você compra alface, abóbora, chuchu. Ué, você está comprando elementos do teu próprio corpo físico, só que reunidos em outras, você entendeu? De outras formas. Então, comer as abóboras, tudo aquilo que é produzido dentro de um cemitério também, não tem
nenhum. Mas isso é o atavismo, né? Isso é o atavismo. A pessoa põe na cabeça, porque é contaminado. Porque eu não tomo água de uma mina dentro de um cemitério. Onde você viu isso? Eu conheci um cemitério no Brasil que tinha do lado de fora assim, uma mina de água que vinha do centro do cemitério, lá do meio do cemitério, vazava e lá de fora assim, aquela água toda mineral escorrendo. E as pessoas não aproveitavam. E eu bebia, fazia faltar nadar, chegava até a tomar banho naquela água. Não peguei doença nenhuma. Que doença? A doença maior é o orgulho, é o egoísmo. Você entendeu? Mas as pessoas não raciocinam. Mas é assim mesmo, né? Então nós vamos para a próxima pergunta.